Muito bom dia a todos. É uma alegria mais uma vez nessa quarta-feira estarmos juntos para vermos mais um texto da Palavra de Deus. Você me conhece, meu nome é Valdir, eu sou um discípulo de Jesus, sirvo ele na igreja dele no bairro dos Pimentas, da cidade de Guarulhos. E hoje eu vou pedir a você, vou convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. A Bíblia nos traz orientações em todas as áreas de nossas vidas. Não há área em que a gente não possa buscar na palavra de Deus orientações seguras ou orientações que nos farão ter uma vida muito melhor aqui na terra e especialmente nos preparará para uma vida eterna junto com Deus. Hoje eu vou fazer um vídeo de um assunto. Estamos em ano eleitoral. Daqui a menos de um mês estaremos indo às urnas escolher o próximo prefeito da cidade, os vereadores. E a Bíblia tem uma orientação a esse respeito. Então, como um cristão deve se relacionar-se com o governo, com as autoridades constituídas? Nessa eleição haverá uma eleição de governo no âmbito municipal. Mas a palavra de Deus, em Romanos capítulo 13, tem umas orientações que eu gostaria de ler e depois tecer alguns comentários. Romanos 13. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem às autoridades, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Versículo 6. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Paguem a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Gostaria de destacar desse capítulo 13 de Romanos, dois textos que serão a base do nosso estudo de hoje, que é o versículo 1, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. E o versículo 5, portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Gostaria de falar um pouquinho sobre a minha experiência com relação a esse texto. Talvez esse tenha sido um dos textos mais difíceis de aceitar e mais difíceis de obedecer. Durante a minha adolescência, eu militei em partidos de esquerda e a tônica era contestar qualquer autoridade. Assim, eu fui doutrinado na época, assim, bem antes, um pouco antes da adolescência, da verdade, de que deveria me levantar contra toda injustiça que se levantasse por parte do governo e, se necessário, deveria tomar atitudes até mesmo para derrubar os governos injustos. Se fosse necessário, deveríamos assim pegar em armas para derrubar os governos injustos. É interessante que na época os governos injustos eram exatamente aqueles identificados com o que é chamado de governos de direito. Pois é, o tempo passou, eu me converti ao Evangelho, também a maturidade veio. Na época quando eu comecei a ter esses pensamentos, eu tinha 12 para 13 anos, com 15 anos eu me converti, e com a maturidade nós percebemos que não existe governo totalmente justo. Seja governo de direita, seja governo de esquerda, seja de centro,
os governos são formados por seres humanos. E uma vez que são formados por pessoas, são governos que as pessoas erram, às vezes erram sem querer, às vezes erram querendo errar, né? Há uma injustiça. Então todo governo, esse negócio de que não existe corrupção no governo, isso é balela, porque sempre há um governo que é formado por tantas pessoas, que não é só apenas o presidente, o prefeito, o governador. Há sempre lugar para a corrupção, porque a corrupção está aqui dentro, está dentro de cada um de nós, seres humanos, que precisamos lutar constantemente contra ela. Assim, hoje, mais do que nunca, eu vejo como a palavra de Deus é correta. Então, a Bíblia diz: todas as autoridades, todas, seja o presidente, seja o governador, seja o prefeito, seja o pai e a mãe em casa, seja o policial, o juiz, o magistrado, não importa. Mesmo na igreja, existem os irmãos mais assim, maduros. Então, toda autoridade recebe de Deus uma parcela da autoridade divina. O que eu gosto de frisar é que a autoridade maior, toda a autoridade, Jesus diz, me foi dada no céu e na terra. Então, a autoridade maior, toda fonte de autoridade é Deus. Uma vez Pilatos disse para Jesus: eu tenho poder para matar você e tenho poder inclusive para libertá-lo. E Jesus disse: o senhor não teria nenhuma autoridade se lá do céu não tivesse assim sido dada para o senhor, concedida para o Senhor. Então, toda autoridade, mesmo aquelas terríveis, mesmo aquelas assim injustas, não é que Deus coloca essa autoridade. Na verdade, a maneira como a autoridade ela entra no governo, no poder, há várias maneiras: revolução, voto, há diversas maneiras. Mas uma vez que essa autoridade ela foi constituída, ela recebe a chancela divina. E por esse motivo o apóstolo Paulo diz que quem se levanta contra uma autoridade constituída está se levantando contra Deus, que permite que aquela autoridade tenha uma parcela da sua autoridade. Aí você pode me dizer: é fácil você falar isso. Paulo falou isso, mas Paulo não viveu o que eu vivo. Paulo não viveu como nós vivemos hoje, às vezes debaixo de governos corruptos, governos que praticam mal, governos que tiram benefícios de trabalhadores, das pessoas mais pobres. Aqueles países, por exemplo, onde ser cristão, inclusive, é contra a lei, os irmãos de lá eles sofrem debaixo da autoridade. Aí você pode dizer: para Paulo falar isso é fácil, porque ele não viveu o que nós estamos vivendo. E eu quero dizer para você que é engano seu. Quando Paulo escreveu Romanos capítulo 13, na época quem governava basicamente quase todo mundo constituído da época, conhecido da época, era o imperador Nero, um dos piores imperadores, que para subir ao poder, segundo a história, provavelmente assassinou o próprio padrasto. E além disso, ele cometeu muitas atrocidades, e uma delas, inclusive, é que o próprio apóstolo Paulo, daqui a alguns anos, que ele escreveu a carta aos Romanos, ele mesmo será vítima de Nero, porque será decapitado por causa de sua fé. Então, mesmo assim, mesmo Nero, Calígula, Domiciano, Tibério, os imperadores romanos, Pôncio Pilatos, Herodes, mesmo essas pessoas tendo um lado mau, um lado injusto, Paulo reconhece que a origem do poder deles é divina e que no dia em que Deus quiser tirá-los, Deus vai tirá-los. Como de fato não existe governo assim eterno, só Deus. Quantos governantes queriam assim ficar no poder tanto tempo? Até ficaram às vezes 30, 40, 50, 60 anos. Mas aí vem a morte, que é a coisa mais democrática que existe, pega pobre e rico. Esses governantes já não existem. Eu quero chamar a nossa atenção que a democracia, que é o governo do povo, o governo onde a maioria das pessoas, pelo menos deveriam ser ouvidas, ela é algo inexistente nos tempos bíblicos. Então, eu gostaria de dizer que eu entendo que a democracia é a generosidade divina
para que os governantes sejam melhor controlados. Todas as chamadas teocracias, que eram aqueles governos em que o governante se dizia ser um mandatário direto do divino, direto de Deus, todas as chamadas teocracias não deram certo. Mesmo as teocracias no reino de Israel, com Saul, Davi, Salomão e outros, mesmo essas assim teocracias, governo de pessoas ditas assim escolhidas por Deus, como de fato Davi e os reis eram escolhidos por Deus, pelo menos os primeiros reis foram escolhidos pessoalmente por Deus, mesmo essas, os governantes não souberam lidar com o poder. Aliás, nós seres humanos não lidamos bem com o poder. Porque quando temos o poder, muitas vezes a minha tendência, a sua tendência, não é só do atual governador, do atual presidente ou do atual prefeito, ou seja lá quem for, mas todo governante tem uma tendência de usurpar, usar mal o poder. Por isso que foram criados instrumentos como a Constituição, o Ministério Público, a própria repartição dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Na época bíblica não existiam os três poderes, o rei encarnava os três poderes, o rei ao mesmo tempo executava, ao mesmo tempo fazia as leis e ao mesmo tempo fiscalizava o cumprimento assim dessas leis. E com certeza, a democracia foi uma maneira que Deus encontrou para controlar um pouco mais os governantes. Por esse motivo, qualquer governo, qualquer ditadura, seja de direita, seja de esquerda, não é algo saudável. É claro que as mesmas piores ditaduras contaram com a chancela divina, como por exemplo Stalin, Hitler, Pilatos, entre outros, que fizeram tão mal. Eles chegaram ao poder porque Deus permitiu. E eles ficaram no poder porque Deus permitiu. Mas quando eles usurparam, exageraram, você vê que Hitler se suicidou, Stalin também não terminou bem, Pilatos, segundo a história, também cometeu suicídio. Por quê? Porque Deus controla. E Deus, quando percebe que a autoridade está usurpando, está querendo ser maior do que o próprio Deus, que foi quem concedeu a autoridade. O próprio Deus faz como fez com Herodes em Atos capítulo 12, quando Herodes achava que era o próprio Deus, naquele mesmo momento o texto diz que um anjo do Senhor feriu assim Herodes. Então, na democracia, quando os governos erram, nós podemos e devemos até utilizar os mecanismos legais. O fato do governante ter a chancela divina não quer dizer que eu não possa entrar com uma ação contra o governante do Ministério Público, assim, que eu não possa, através do Ministério Público, Poder Judiciário, que eu não possa, ou cidadãos não possam, assim, dizer não. O que nós não podemos jamais, e eu jamais farei isso, é sair, pegar em armas ou me unir a pessoas que pensam dessa maneira para derrubar um governo. Seja ele de esquerda, seja ele de direita, seja ele justo, apesar que não existe governos justos totalmente, sejam eles injustos. A Bíblia está dizendo que toda autoridade recebe uma parcela, assim, uma concessão na realidade de Deus. E por esse motivo deve ser respeitada. Aliás, no versículo 7, o apóstolo Paulo diz: paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Então, quando um filho de Deus sonega tributos, quando um filho de Deus deixa de cumprir com suas obrigações perante o governo, segundo a Bíblia, ele está pecando, porque ele está indo contra uma autoridade que é reconhecida pelo próprio Deus. Agora você pode perguntar: mas tá bom, eu pago os meus tributos, mas eu sei que o governante ele já foi provado, ele desvia, ele utiliza para si mesmo ao invés de utilizar para a população. E aí, eu vou aceitar isso? O que a Bíblia diz é que devemos orar pelas autoridades, orar para que Deus dê a elas sabedoria, mas também orar quando existe uma autoridade que realmente está fazendo mal. Às vezes eu oro não somente pedindo sabedoria para aquela autoridade, mas eu oro para Deus dizendo: o Senhor está vendo o que este governante está fazendo, e o Senhor está vendo isso, e eu peço que o Senhor, com a sua justiça, haja de conformidade para que seja combatida
eventuais injustiças, que eu não sei até que ponto é realmente uma injustiça, mas Deus sabe. E no momento certo, com certeza, Ele agirá. É claro que ser submisso a um governante não quer dizer que nós precisamos concordar com ele ou que não podemos colocar a nossa opinião de maneira, claro, assim, respeitosa, mas podemos sim dizer assim para o governo que não concordamos com aquilo. Ser submisso ao governo não quer dizer concordar com tudo que eles fazem. Jesus chamou Herodes de raposa, lá em Lucas 13:32. Paulo afirmou que Ananias, o sumo sacerdote, era uma parede branqueada quando foi agredido. E a parede branqueada ali é um hipócrita. Atos capítulo 23, versículo 2 e 3. Então, infelizmente, no meio cristão, existe uma visão equivocada de que ser submisso quer dizer que eu não posso dizer nada que seja contrário ao governo, que eu tenho que concordar com tudo que o governo faz. Então, não é isso. O princípio de submissão é, por exemplo, uma mulher submissa, ela deve mostrar ao marido os erros que ele esteja cometendo. Um filho submisso, às vezes, precisa, com amor, com jeito, falar para os seus pais, às vezes, atitudes que eles fazem e não é correta, porque somos, assim, pessoas falhas. Mesmo na igreja, assim, os irmãos precisam corrigir uns aos outros. Na igreja, Jesus é o líder dos líderes, mas ele coloca pessoas que cuidam do rebanho, os presbíteros, ou pastores, e às vezes, quando eles agem de maneira equivocada, os irmãos têm obrigação de, com amor, mostrar na Bíblia atitudes eventualmente erradas que eles estão assim tomando. Porém, quando o governante insiste em errar, a gente já falou, a gente escreveu, eu às vezes escrevo artigos para os jornais falando sobre algumas atitudes, eu mesmo já falei até mesmo aqui em Guarulhos, quando o governante tinha poucos bancos para receber IPTU, eu fiz um artigo falando sobre isso. A linha de ônibus aqui perto de casa tinha poucos ônibus, eu escrevi um artigo reclamando disso. É um direito que eu e você temos. Agora, e se o governante insiste em continuar errando? Nós vamos continuar orando por ele. Nós vamos colocando o caso dele diante de Deus, que é o Senhor dele. O governante pode achar que ele não deve satisfação a ninguém, mas ele deve satisfação, sim, a quem os constituiu assim, a quem votou neles, mas especialmente satisfação à origem da autoridade dele, que é o próprio Deus. Quando é uma democracia, se o governante continua insistindo em errar, nas próximas eleições a gente não vota nele. Se for uma ditadura, se você vive numa ditadura, que não é o caso do Brasil, nós colocamos na mão de Deus e pedimos que Deus haja. Que Deus haja, mas nós também não compactuamos com atitudes assim erradas que o governo tem. E tenha certeza, Deus vai agir no momento certo. A gente tem tantos exemplos de governantes que usurparam o poder. Faraó, Nabucodonosor, Herodes, Pilatos, isso nos tempos bíblicos. E no momento certo, Deus cortou as asinhas deles, porque eles achavam que eles eram a fonte máxima de autoridade. O próprio imperador romano, um dos títulos do imperador romano era que ele deveria ser chamado de Divino César, de Deus. E por isso muitos cristãos foram perseguidos por não aceitarem isso. Os cristãos eram submissos às autoridades, até quando as autoridades não faziam com que eles assim fossem contrários à verdade de Deus. Então, quando qualquer ordem de uma autoridade, seja o governo, seja assim o pai, a mãe, seja o marido, seja o que for contrária à palavra de Deus, a Bíblia dá direito para nós, de maneira respeitosa, dizermos que nós não vamos fazer aquilo. Como aconteceu, por exemplo, lá em Daniel capítulo 3, o rei Nabucodonosor tinha alguns judeus que colaboravam com o rei. E numa boa, colaboravam. Porém, quando o rei ordenou para que eles se dobrassem, adorassem uma estátua que representava o rei, Sadraque, Mesaque e Abednego falaram que não, mesmo correndo o risco de serem jogados na fornalha ardente, que de fato foram, mas Deus assim os livrou. Agora, nós brasileiros, apesar de a gente reclamar muito, nós temos
uma coisa boa. Nós vivemos do que é chamado de democracia. Nós podemos escolher daqui a menos de um mês. Você vai escolher o seu próximo prefeito. Você vai escolher os vereadores que comporão a Câmara Municipal. E essa escolha é sua, não é de Deus. Por isso que não adianta você colocar culpa em Deus quando escolhe pessoas erradas, quando faz uma má escolha. Portanto, pensa, quando você for escolher o seu vereador, o seu prefeito, pensa no histórico dele, na vida dele, pensa nos valores dele. E quando eu falo valores, não estou falando só de valores morais. Infelizmente vivemos numa época em que as pessoas acham que o governante tem que ter só valores morais, que são importantes. Mas pensa nos valores também sociais. Aquele governante, ele pensa no mais pobre. Aquele governante entende que o Estado existe não para ser um Papai Noel das pessoas, mas o Estado existe para garantir que a justiça seja realizada, para que o mais rico não venha a explorar o mais pobre. Então, tem que pensar nisso, dos valores, tanto valores morais, como também valores assim, sociais. Aliás, eu vou te falar uma coisa, quando eu vejo um governante falando muito, utilizando Deus para ser assim eleito, eu já desconfio desse governante, desse candidato. Por quê? Porque os fariseus, lá em em Mateus 23, eles falavam muito de Deus. Deus estava sempre na boca deles. Mas a maneira como eles agiam não tinha muitas vezes nada a ver com os mandamentos de Deus. Então, um candidato que declara ter fé em Deus, necessariamente não quer dizer que seja um bom candidato. Claro que eu também não vou votar num ateu, em alguém que diz não acreditar em Deus. Eu preciso também ter essa sabedoria. Quero concluir falando de Provérbios 21. Provérbios 21 diz: como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este o dirige para onde quiser. Nessas eleições, em nossa relação com o governo, seja ele federal, seja ele estadual, seja ele municipal, a nossa esperança não está neles. A nossa esperança está em Deus. O meu presidente, o Senhor da minha vida, o Senhor da sua vida, que um dia confessou Jesus como Senhor e Salvador, não é o governante, é Jesus. Eu não tenho partido político. Há muitos anos já que eu não tenho partido político. O meu único partido político se chama Igreja de Jesus. E é para essa única organização divina, que não é da terra, é divina, que eu faço questão de assim doar meu tempo, doar a minha energia, me dedicar. Porque os governos passam. Quantos governantes passaram desde que a igreja foi estabelecida lá em Jerusalém? E a igreja continua firme, porque Jesus é o seu reino, é o seu rei, o rei eterno, e por isso esse reino, o reino de Jesus, nunca terá fim. Jamais você me verá dizendo vote para A ou vote para B. Não. Essa época foi uma época do passado. Hoje eu escolho, claro. Eu costumo dizer que eu escolho o menos ruim. Porque, infelizmente, entre os seres humanos, especialmente no meio político que vivemos, não há ninguém que você possa dizer é essa pessoa. Não. Precisamos entender isso. E escolher aquele que achamos menos ruim ou aqueles que achamos talvez mais conveniente. De um lado, quando essa pessoa foi eleita, nós devemos ter misericórdia para saber que ela é um ser humano, que faz parte do governo, que dirige um governo, que vai cometer erros, e precisamos também ser misericordiosos. Ao mesmo tempo, precisamos fiscalizar, precisamos falar, escrever, alertar e especialmente orar pelo próximo prefeito e os próximos vereadores. Vivendo assim, vamos ter a paz, porque vamos saber que a nossa vida não está nas mãos dos governantes, nem do presidente, nem do governador, nem do prefeito, vereadores, qualquer governante. Que a nossa vida está nas mãos do Todo-Poderoso. Aquele que tem todo o poder. Aquele que é tão poderoso que pode derrubar qualquer governo que por acaso exagere na utilização do poder que foi a ele dado. E é confiando nele que nós sabemos que Deus vai continuar agindo. Que parece que o mundo está um caos, mas Deus continua reinando. Jesus reina sobre a sua igreja, mas sobre toda a terra e todo o céu, Deus tem o poder. E nada do que acontecerá sem que Ele permita. E se Ele permitir,
é porque Ele tem um propósito com isso. Se você quer ter essa mensagem por escrito, pode entrar lá, igrejadecristo.net. E lá, o cristão e o governo, você terá assim os textos e os comentários assim que eu fiz por escrito. Que nesta quarta-feira seja um dia que nós saibamos que Deus está conosco, que a nossa vida está nas mãos de Deus e que estando nas mãos dele, estamos sempre seguros. Que Deus te abençoe.